Sejam bem-vindos ao Estúdio Labfonia. Nós estamos no dia 18 de maio de 2023, é o dia da luta antimanicomial e Barra Mansa realiza o Festival Cidade do Inconsciente. Hoje, nós assinamos a Lei 5056, que cria esse Centro de Convivência Cidade do Inconsciente para abrigar o programa de convivência assistida de atenção psicossocial da cidade. É para a gente reconhecer a silhueta urbana como lugar de desenvolvimento e práticas terapêuticas para a atenção psicossocial por meio de atividades artísticas, culturais, mas também esportivas e de meio ambiente. No festival de hoje, a gente pôde desfrutar de capoeira, artes visuais, dança, música, argila, dobraduras e também aqui no estúdio da Rádio Labfonia, mais passeios no Jardim das Preguiças, na Beira Rio, e reconhecer a cidade como um lugar de atenção psicossocial, mas sobretudo de convivência. E hoje, aqui nesse momento, a gente recebe a Carol de Coatis e também a Fatinha da RAPS, também do CIR, que é o Centro de Intergestores da região do Médio Paraíba, e também a Artemis, que é representante do Estado também, que faz a coordenação regional do Médio Paraíba nessa interlocução entre os serviços de saúde mental da nossa região, das cidades do Médio Paraíba, que são 12 cidades. Nós recebemos gente aqui de Pinheiral, Coatis, Rio Claro, Volta Redonda, enfim, vou acabar não falando todas as cidades, mas a região do Médio Paraíba está representada, participando com seus técnicos e usuários do sistema da saúde mental, desfrutando de todo esse potencial de atividades que podem ser desenvolvidas na própria cidade. Vou abrir o nosso papo, primeiro saudando os nossos convidados, saudando vocês também que estão nos assistindo, e vou abrir com uma rodada com uma pergunta muito simples, né? A pergunta que todas as três vão responder em sequência. Como foi seu dia hoje? Fala comigo, Artemis, como foi seu dia hoje? Foi muito agradável, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Comemorando junto aqui com a região Médio Paraíba, né? Dia 18 de maio, né? O dia da luta antimanicomial, né? Um dia nacional da luta antimanicomial no Brasil, né? E, assim, acho que não teria a melhor forma de comemorar, né? Estando aqui com esse evento, né? Que está com os 12 municípios aqui, com os usuários, né? Profissionais, familiares, com exposição de trabalhos, né? Com exposições, com atividades, né? Como a capoeira, a dança e cinema, né? E tudo de bom, né? Assim, para a nossa saúde mental, né? Não de todos. Sim. Então, eu estou muito satisfeita, né? De estar aqui comemorando, assim, de uma forma muito especial, né? Nesse evento lindo, maravilhoso, né? E que, com certeza, todos estão gostando muito. É tanta coisa que eu ainda não consegui ver tudo, né? Tem a exposição também, né? Eu ainda não consegui ver essa exposição aqui dentro desse prédio aqui, mas já vi ali fora a exposição e venda, né, de trabalhos, né, que são de trabalhos de artesanato desenvolvidos nos centros de atenção psicossocial, né, de várias cidades, né. É isso, estou muito feliz de estar aqui. Fatinha, como foi seu dia hoje? Como está sendo? Como está sendo? Como está sendo o meu dia hoje, né? O meu dia hoje está sendo uma palavra que eu acho que define bem, né? É revigorante, né? Estar aqui imersa, né? Nessa energia, nesse afeto que está circulando entre profissionais, entre usuários, familiares, a cidade, né? Estar imersa nisso, né? Posso garantir que revigorou, né? A minha energia, reforça, né? O quanto esse campo da saúde mental é um campo que ele é desgastante, né? Historicamente, a gente trabalha, né? Eu diria um pouco contra a maré, né? Mas ver, né, esse trabalho, esse evento de hoje, participar desse momento, né, só reafirma que é possível fazer, dá para fazer, tem muita coisa, né, que
pode e deve ser feita, né? Estar nesse dia que hoje também tem sido muito inspirador, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu já estou aqui saindo cheia de ideias, cheia de pontos de interrogação, mas ao mesmo tempo também muitas direções, né, que podem ser tomadas, né? Então eu diria que o dia de hoje, né, e estar aqui participando desse momento, desse evento, reafirma para mim que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, né, e o que eu acredito de fato que seja cuidado em saúde mental, que é esse cuidado no território, na cidade, né, na silhueta, né, gostei desse termo, né, territorializado, né, e essa é a maior luta, né, da saúde mental, da reforma psiquiátrica, né. Então é isso, né, eu estou saindo daqui revigorada e tem muita coisa para fazer, dá para fazer, estou saindo daqui inspirada. Carol. Bom, está sendo maravilhoso também, compartilho da mesma ideia que das colegas que falaram, né, inspirador, mágico, né, alguns detalhezinhos que eu assim pude observar dos próprios usuários, né, que vieram de Coatis, magnífico, eu estou amando estar aqui. Que bom, eu vejo que são 3 grandes referências no trabalho de atenção psicossocial na nossa região. Eu vou primeiro puxar um assunto aqui com a Carol, que é de Coatis e que sempre teve como referência regional no processo de internação. Acho que entre todos os municípios dessa região, Coatis ainda desenvolvia o seu trabalho de internação ainda como Barra Mansa, né? Coatis se emancipou em 1991 e de Barra Mansa, né? De Barra Mansa. Então, esse papel da internação ou esse lugar da loucura era tratado aqui no nosso território com outras ferramentas. A gente não precisa se ater a essas ferramentas que se passaram, que foram. Eu gostaria que você dissesse para nós como que Coatis enxerga hoje o trabalho de acompanhamento terapêutico para nos centros de atenção psicossocial e como que as portas abertas ou esse regime de externato, como a Anísia da Silveira falava, se estabelece em Coatis. E se de certa forma não se estabelece, como você enxerga o que está acontecendo em Barra Mansa como um elemento que possa contribuir no trabalho de vocês lá? Então, primeiramente eu vou falar como munícipe, né, como coatiense, como moradora, né, e recentemente agora como diretora, né, da saúde mental. Desde de nova, né, sempre passava ali em frente da Clivapa, né, todo mundo, e assim, já tem um discurso, né, todo mundo conhece Coatis como a cidade do louco, né, a terra do louco, né, então assim, isso enquanto moça, assim, saindo para as noitadas, de Coatis, sei, a terra do louco, né, então assim, hoje a Clivapa, ela fechou. Ela é uma instituição desde dos anos 70, né? Então tem assim a sua marca ainda muito forte ainda, inclusive em alguns usuários, né? Mas explica por que Coatis é conhecido como esse lugar de maluco, lugar de louco. Por conta da Clivapa, né? Da clínica aí do Vale Paraíba, que ela atendia não só o município de Coatis, mas, né, de toda a região de Paraíba, e depois de um tempo determinado, não lembro se foi em 2010, ela começou a atender também as cidades metropolitanas. E essa clínica hospício. A gente está falando de hospital psiquiátrico. Isso. Que a reforma psiquiátrica vem e derruba essa ideia. Isso, graças a Deus, e né? entende que isso não é mais a técnica ou o instrumento mais adequado para tratamento Perfeito. do paciente que precisa de atenção. Exatamente. Na saúde mental. E aí, digamos assim, né, não sei o termo técnico correto, mas de ordem judicial foi fechado a lei em Coatis no ano de 2016 para 2017, né? E aí é onde que vem as estratégias antimanicomial, né, que é o serviço de residência terapêutica que foi criado, que nós estamos, né, trabalhando lá cada dia com eles. E aí se deu aí eram 39 pacientes que estavam dentro dessa clínica, né, os que não tinham,
não tem um vínculo familiar, iniciaram com 2 esse serviço de residência terapêutica em Coatis, que era internos da Clivapa, né? E aí depois veio outros de outros manicômios, né? E aí hoje a gente está lá, né, com essas estratégias, tem os equipamentos, as unidades, o CAPS, os ambulatórios, o serviço de residência terapêutica, né? E o bacana agora, a gente conseguiu fazer essa mudança, né, da casa para o centro mesmo da cidade, onde está se criando agora novas falas, né, tá tendo mais visibilidade, está sendo bem bacana isso, mas assim, tanto do lado, a faca de 2 gumes, né? E aí onde que tem que se construindo, não só com eles ali, mas está inseridos dentro da comunidade para estar trabalhando isso também. Né, do discurso, mas ele é para internar, né, a gente começar a construir, é muito bacana esse trabalho. Alterar esse vocabulário não só dos técnicos, mas dos familiares e da sociedade. Familiares da sociedade como um todo. Porque a gente não está tratando de eufemismos, a gente não está dando novos nomes para as mesmas coisas. Isso. Não é uma clínica, não é um hospício, não é um hospital psiquiátrico, não. São novas técnicas, novas ferramentas, novos instrumentos, uma nova metodologia de enxergar a loucura. Para você ter uma ideia, assim, no início, quando eles, né, vai para centro mesmo, ali para a Praça do Carnaval, também, que o Coatis é bem famoso pelo Carnaval, né? E aí, assim, que é uma loucura. Que é uma loucura. Né? Que se mistura essa loucura toda. E aí, o que acontece? Mas eles podem sair, né? E aí, então, a importância desse dia, né? A gente está falando, hoje pela manhã eu acordei, eu tenho o hábito de, né, não só de fazer minha corrida, minhas atividades, mas de assistir um pouquinho de jornal, e aí eu fiquei na expectativa de aparecer alguma fala aí do dia 18 de maio, né, da luta antimanicomial, para começar a se falar, né, e ainda não vi, né, e aí, assim, é justamente isso que eu estou querendo dizer, porque quando, né, no discurso ali das pessoas que estão transitando ali na praça, mas eles podem sair? Claro que podem, né, o cuidado em liberdade, então essa é a ideia, então por isso eu acho muito importante estar sempre falando, não só nessa data, né. Às vezes, a melhor resposta para uma pergunta como essa é com uma nova pergunta, né. Mas eles têm que estar presos? Exato. Mas eles são detentos? Isso. Eles cometeram algum crime, né? Acho que a gente pode chocar um pouco os nossos interlocutores que se chocam com a convivência com os loucos institucionalizados. Uhum. Os loucos institucionalizados são esses mapeados, que a gente estava conversando agora há pouco sobre CIDs, que são códigos de doenças, né? Como se os transtornos ou as estruturas psíquicas fossem doenças. A gente não está no lugar da patologia. Uhum. E, consequentemente, a gente também não está no lugar do tratamento alopático, de comprimidos e injeções. É claro que existem ainda essas técnicas e, obviamente, é inevitável, mas a reforma psiquiátrica, com a colaboração especialmente dos procedimentos, da forma de ver o tratamento psiquiátrico da Anísia da Silveira, é entender esse regime de externato. A palavra que ela fala, externato, que é quando o indivíduo tem uma espécie de alta do regime de portas fechadas, do tratamento com seu psicólogo, que ele vai para o mundo e de forma assistida. Por isso que aí eu falo também com você, Artemis, sobre a convivência assistida. Por que esse termo? Porque só podemos entender que é um programa sistematizado, né? A gente está falando o tempo todo que um projeto de lei, como a que foi assinada hoje para a criação do Centro de Convivência, se institui como política pública quando ele é mapeado, quando ele gera indicadores e informações que nutrem a base de dados dos técnicos da saúde mental para enxergar aquele paciente, mais do que um único terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista, mas para toda a rede de apoio que acompanha aquele paciente. Por isso tem que ser um programa. E esse programa ele precisa estar acompanhado. Aquele paciente, quando ele volta para casa, ele já foi para casa, ele já não é mais um paciente, ele está em casa, ele agora é o cidadão que chegou em casa. Aí ele
está no bairro dele, ele não tem um técnico do CAPS para acompanhá-lo. Então, ele não está assistido. Mas quando ele participa dessas atividades, ele está assistido. E essa convivência é assistida porque quando aglomera, quando ele está em atividades em grupo, é muito mais suscetível a ele ter contato com os gatilhos que desperta, talvez, aquele surto, aquele transtorno. Se ele não tiver assistido, não tem o efeito que esse programa atende. E aí, dito isso, queria que você falasse um pouco desse panorama regional da nossa região do Médio Paraíba, sobre esses lugares da convivência que a gente vê na nossa cidade. Eu estou aqui em Barra Mansa sendo um pouco esse anfitrião das atividades no Centro de Cultura, aqui no lugar de cultura, que é o Palácio e o Corredor Cultural e o seu entorno, mas eu gostaria de saber um pouco como que é a relação na nossa região com a silhueta urbana e a atenção psicossocial. Que panorama que você pode dar para a gente de um contexto atual na nossa região sobre isso? Bem, assim, eu não vou poder te responder isso profundamente, né? Claro. São os 12 municípios, né? Que, aliás, eu e a Ana Cláudia, né, que somos apoiadoras lá da Coordenação de Atenção Psicossocial, a gente acompanha, na verdade, 23 municípios, que a gente acompanha a região Centro-Sul e a região Médio Paraíba, né? Mas, assim, o que a gente sempre estimula, e a gente vê isso muito forte em alguns municípios, né? É que haja um trabalho no território, em articulação com a rede intersetorial, que é a rede de saúde, né? E também com outras redes, né? Que é intersetorial, né? Quer dizer, intersetorial e intrasetorial, que é dentro da saúde. Intersetorial com outros setores, como está ocorrendo aqui, né? Questão da cultura e esporte, lazer, né? Meio ambiente, né? Que são outras secretarias, e a gente defende muito isso, que é muito importante, o trabalho em rede. Né? Ele é muito mais potente e é muito também importante que esses usuários estejam participando de várias atividades no território. A gente até brinca que ele não fique encapsulado. O que é encapsulado? Né? Só fica dentro do CAPS, né? Que também não é bacana. Né? Não é um hospital psiquiátrico, mas fica assim só num lugar, e não é essa a ideia da reforma psiquiátrica, né? A ideia da reforma psiquiátrica é que essas pessoas, elas, na verdade, elas têm o direito de viver em sociedade, né? E de se tratarem, né, em liberdade, né? E o bacana, talvez, seria até que elas pudessem, aos poucos, né? Acredito isso, né? Acredito muito nisso, né? Que elas possam estar ocupando o território em seus vários tipos de atividades, né? Às vezes até sem uma assistência, podemos dizer assim, né? Aí vai variar de usuário para usuário, né? De caso para caso. Mas, assim, o bacana é isso, a gente trabalhar o protagonismo desse usuário, a autonomia, né? Dele, da família, né? Essas perguntas, né? Mas eles podem estar aqui, eles podem estar ali, eles têm direito de estar aqui, né? E porque, infelizmente, né, durante muitos anos, né, no Brasil e no mundo, né, as pessoas que tinham qualquer diferença, né, assim, do que era estabelecido como normal, né, elas eram internadas, né, em hospitais psiquiátricos, né, e às vezes situações que não tinham nem nada a ver, né. A gente sabe muito bem que tinham pessoas que queriam se livrar de alguém, internavam no hospital psiquiátrico, e às vezes a pessoa nem tinha nenhum problema, né. A gente sabe de várias histórias. Na época da ditadura, a gente sabe que tiveram muitas pessoas que foram perseguidas, que foram internadas também no hospital psiquiátrico, né? E a gente sabe também que tem muita questão aí de raça, cor, gênero, né? Às vezes, por exemplo, uma moça que engravidava e a família não queria, né, aquilo, então ela internava no hospital psiquiátrico também, entendeu? Ou era abusada, né? Então a gente sabe que o hospital psiquiátrico não era só para questão de saúde mental, não, né? Muitas coisas, assim, que saíam fora de algum padrão estabelecido, ou se aquele modelo social e político queria se livrar de alguma pessoa que fosse, ou alguma ideia que fosse contrária ao que era estabelecido, né? Ela era colocada no hospital psiquiátrico, né?
Então, isso, né, vem mudando, né, a nível mundial e aqui no Brasil, né? E as pessoas têm que estar ocupando, sim, a cidade, têm que estar ocupando os espaços sociais, têm que estar frequentando os centros de convivência, os espaços de lazer, de cultura, né? Porque isso não é um luxo, você ter lazer e cultura. Isso é super importante para a sua saúde mental. A gente não pode, né, só ficar em tratamento de saúde, né, ou só trabalhar, né? Tem que ter, isso é fundamental para você, inclusive, manter a sua saúde mental e também, com certeza, melhora a sua saúde mental, né? Que não deve ser só tomar remédio, né? E fazer terapia, entendeu? Então, é muito terapêutico a pessoa ter liberdade de viver e de desfrutar, né, das belezas naturais, das atividades socioculturais, de lazer, de esporte, né, do que for possível. O que for possível, né? Acho que é isso. Você falou que realmente ele tem que ter o direito de conviver, mesmo não estando assistido. Mas isso, né? De fato, ele não é assistido pelo sistema o tempo todo. Enquanto ele está dentro do sistema e desses programas sistematizados, ele está recebendo a assistência e está sendo assistido porque ele está sendo visto e sendo conduzido, observado, considerado no programa no conjunto de atividades terapêuticas. E você pontuou uma coisa muito bacana, que é não estar encapsulado. Isso atinge, acho que, o princípio fundamental da reforma psiquiátrica, que são as portas abertas. E hoje a gente vê nessa atividade da Cidade do Inconsciente que as portas abertas são para os pacientes entrarem no CAPS, entrarem no serviço de saúde mental. Mas hoje a gente também entende que essas portas estão abertas para que os técnicos saiam do CAPS e vão também para fora enxergar esse mundo possível de elementos terapêuticos. E isso é feito por meio de rede, que são as redes internas, como você disse, e as redes externas. E aí eu passo com esse gancho para a Fatinha falar do impacto, não só como impacto, mas como que o trabalho em rede é fundamental para a assistência dos usuários do sistema de saúde mental. E essa rede, a gente está falando daquela rede de profissionais que está dentro do CAPS, um psicólogo, assistente social, um psicanalista, um coordenador, supervisor, um artesão, um professor de educação física, que se estabelece com outros CAPS ou com a saúde da família ou a unidade básica de saúde ou a Santa Casa, que também se estabelece com outros CAPS de outras regiões, que também se estabelece com outras secretarias de cultura, de turismo, com instituições de ensino. Essa rede tem vários nós, e acredito que a sua função é a de tecelã dessa rede, que aí é você quem vai construindo essa rede, atando cada nó de cada elemento institucional. Deve ser um trabalho muito difícil, né, Fatinha? Não sei se seria difícil, né? É complexo, né? Ou isso. Né? É complexo, mas é o que vai tornar possível, né, a efetivação da reforma psiquiátrica, né? Quando se pensou nos serviços substitutivos, né, os CAPS, nas diferentes tipologias, as residências terapêuticas, né, os serviços substitutivos, a gente precisa ter o cuidado, como já foi dito aqui, que eles não se transformem em novos manicômios. Não é? Que seria só mudar de nome, né? Seria só mudar de nome. Não é? Daí a importância, né, dessa rede, né, para poder se pensar o CAPS para fora, o CAPS no território, né, o CAPS articulado com a educação, com cultura, esporte, lazer, né? Se a gente for pensar o próprio conceito de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doença, né? É o bem-estar biopsicossocial e espiritual, né? Até o bem-estar espiritual já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, como que a gente vai pensar saúde, né, e saúde mental em toda a sua complexidade, se ficarmos encapsulados, né? Se o usuário estiver só ali sendo assistido, sendo cuidado, né?
por aquela equipe do CAPS, né, ou do Serviço Residencial Terapêutico. Aí nós não vamos estar fazendo efetivamente a reforma, né, que se caracteriza aí por essa reinserção social. E fazer reinserção social é estar onde? Na sociedade, na comunidade, no território, na cidade. Né? Na cidade do inconsciente, né? Na cidade em que aquele usuário vai construir vínculos, vai reatar, né, vínculos ali com esse território afetivo para ele. Né? Então, esse cuidado em saúde mental, não vamos falar em cura, né, mas esse cuidado e essa possibilidade desse sujeito, né, estar novamente se organizando psiquicamente, só vai ser possível se ele estiver, né, se for ofertado a ele possibilidade de construção de vínculos. Né, e essa construção de vínculos precisa se dar no território, na cidade. Né, vínculo com o parque, com o clube, com a igreja, com o supermercado da esquina, com as unidades básicas de saúde. Né? Então, essa rede, ela não é só uma rede formal, né? A rede formal no sentido das secretarias instituídas. A gente vê que, em muitos casos, a gente precisa construir rede, né, com a igreja, né, com o barzinho da esquina, onde aquele usuário, de repente, circula, com a pessoa da associação de moradores que vai estar ali, naquele território onde esse usuário reside. Né? Então, essa rede, ela é fundamental, não tem como a gente pensar cuidado em saúde mental, né, se não for em rede intrasetorial, né, ali em termos de saúde, e intersetorial, então, nem se fala. Não tem como fazer saúde mental, fazer atenção psicossocial, fazer reinserção social, se não estivermos, né, articulados com essa rede. Né? E a ideia de rede, né, quando a gente pensa em rede, tem tantos significados, né? A rede de pesca, a rede onde a gente se deita, onde a gente descansa, né? A rede em termos de tecnologia, né? A rede em termos de tecnologia. Então, a rede é o quê? São pontos, né? São pontos que se encontram. Né? E no campo da saúde mental, essa rede ela precisa ser viva. Porque às vezes a gente vê territórios que tem uma estrutura instalada, né, impecável. Uma potência. Mas esses pontos da rede, né, não se comunicam, porque a rede não tem vida própria. Quem dá vida à rede somos nós. Quem dá vida à rede são os profissionais, os gestores, os usuários, os familiares, a sociedade, a comunidade. Né? A rede é viva. Você falou de afeto, a Anísia da Silveira fala de pontes afetivas, e isso é muito legal porque é justamente uma analogia, eu acho que é uma metáfora aos canais que ligam de ponta a ponta. Uma ponte liga de um ponto a outro. Sim. Uma rede é estabelecida minimamente por pontos, conectadas por pontos. E essa rede também, o Domênico De Masi fala do ócio criativo, no livro dele, sobre a importância de você se deitar numa rede e pensar, que é esse momento que se cria, é o momento que você se observa, que você deixa realmente a subjetividade prevalecer dentro do seu corpo. Como se fosse possível também a subjetividade estar fora dele, né? Mas não é bem por aí que a gente está falando. Eu volto com mais uma pergunta para você, para já fazer o sentido inverso do nosso papo, da importância dessas redes estabelecidas e que essa multissetorialidade, o tratamento, ou a rede endógena e também aquela que está para fora com outras conexões, ela se estabelece em várias camadas. E essas camadas, elas demonstram também, como que de uma forma análoga, as camadas sociais. O indivíduo que se estabelece na sua microcomunidade, como família, mas também na sua comunidade, como o bairro que ele convive, mas no seu macro-território, que às vezes, do ponto de vista de um usuário do sistema da saúde mental, é o seu bairro, a sua cidade, mas também isso pode ser para o mundo.
E aí que entra acho que um ponto tão bacana que eu queria compartilhar com vocês sobre o impacto que eu observo da cidade do inconsciente. É um momento em que o indivíduo que procura a atenção psicossocial, ele não tem um manual de instrução de como tratar dele. O sistema tem manuais de instrução para lidar com as doenças, com algumas estruturas, mas o indivíduo vem sem manual de instrução. Como tratar de um esquizofrênico, mas ele é artista. Como tratar com alguém com um transtorno X, enfim, alguma psicose grave ou alguma, enfim, uma neurose obsessiva, mas ele é poeta. Talvez o obsessivo consiga construir poemas métricos muito mais potentes, enfim, um autista, né? Enfim. E é justamente naquele lugar de expressão que a gente consegue avançar um pouquinho nas camadas subjetivas daquele sujeito. Talvez ele, atrás de uma mesa, sendo atendido por um psicólogo num CAPS, ele não consiga colocar para fora tudo que ele tem como elemento para colaborar com a observação do terapeuta, para cuidar dele e provocá-lo. E aí eu quero compartilhar com vocês a experiência, por exemplo, de um artista que está em exposição aqui no dia de hoje, o Paulo Jorge, que é um desenhista. Ele desenha com lápis no papel. E ele faz desenhos de muita potência técnica, com uma cura, uma capacidade técnica de perfeccionismo e de figurativo, de um elemento figurativo, mas também surrealista. Ele bebe muito da fonte do surrealismo e ele é fã do Clássico Penedo. E os desenhos dele demonstram uma capacidade expressiva que entrega muitos elementos da forma ou da estrutura psíquica dele que não se apresenta num atendimento terapeuta e assistido ali paciente. Esse é só um dos elementos que eu gostaria de te provocar. Na sua profissão como psicóloga e na sua experiência, queria que você relatasse um pouco alguma experiência que mais te impactou de observar a capacidade expressiva de quem você acompanhava, que não surgiu dentro de um atendimento de portas fechadas, que você observou naquela atividade do artesanato, ou numa aula de música, ou num passeio no bosque, ou enfim, num desenho, ou numa poesia que você leu daquele paciente. Isso que inspirou a criação da Cidade do Inconsciente como sistema. Pequenas experiências, caso a caso, não num sistema complexo. É aquele caso que a gente observa. É disso que nós estamos falando de reforma psiquiátrica. Tem alguma coisa que você lembra que te tocou e que te inspirou como psicóloga e fala assim, tem muito mais coisa na capacidade de expressão humana do que esse formato de portas fechadas, que funciona também, em algumas circunstâncias. Tem sua função, tem a sua função, mas especialmente em casos graves, que são os encaminhados para o Serviço de Saúde Mental, algo que mexeu com você? Estou aqui pensando, né? Estou sendo provocada, né? Você me provocou, eu estou aqui inquieta e tentando pensar, né? Eu já tenho um certo tempo, né, que eu estou um pouco mais afastada da clínica mesmo, né? Eu estou na coordenação já há 10 anos, né? E aí a gente acaba se afastando um pouquinho ali do dia a dia, né, com o usuário. Mas, ao mesmo tempo, né, assim, embora esteja mais na gestão, tem uma riqueza no campo da saúde mental que eu acho que é bacana, que é assim, nós gestores, né, dificilmente a gente está fora do serviço, a gente está sempre no CAPS, né, então isso nos possibilita também estar ali, né, nessa relação de afeto, né, afetando e sendo afetado ali pelo usuário, né. E aí você perguntando, me veio na lembrança um usuário nosso, né, de Piraí. Ele, nos momentos de crise, a gente sabia que ele estava, né, se desestabilizando, porque ele cantava, né,
ele começava a cantar aquela música assim, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e pudesse parar de chover. Então, quando o fulano, né, ia para o cantinho e começava a cantar, né, essa música, a gente já sabia que era um sinal ali, né? Então, era a forma, né, dele expressar, né, uma angústia maior que naquele momento ele não estava conseguindo, né, talvez dizer num espaço fechado, numa sala, num consultório, né, mas ele falava dessa angústia através da música. Era como ele nos sinalizava, né, que ele estava pouco mais angustiado e que precisava, né, de que alguém se aproximasse, né, mais dele, né. E aí eu acho que é isso, né? A potência da arte, da música, da dança, né? Chamaria isso das capacidades expressivas, isso, porque né? são capacidades expressivas, são maneiras de falar. A gente fala, né? A gente não fala só através da linguagem, né? Da linguagem, das palavras, né? A gente fala desenhando, né? A gente fala no filme que você escolhe, a gente fala em silêncio, só se mexendo, né? A gente fala com o corpo, né? A gente fala através de uma música que te toca, de uma poesia que faz sentido para você, de um filme com o qual você se identifica, né? Então, a arte, né, ela tem esse poder, vou chamar de poder, né, de externar, né, aquilo que muitas vezes na palavra, né, fica difícil, né? E o processo do adoecimento psíquico, ele é muito atravessado por isso, né? Pela pessoa não conseguir falar, né, daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia, né, falar, né? E a arte é uma forma dela expressar, né? E aí, com todo esse aparato, né, assistido, né, aquela possibilidade de expressão também pode ser uma possibilidade de amenizar essa dor. Não só amenizador, como enxergar essas camadas de subjetividade que pertence àquele sujeito que se expressa, que entrega aquilo que está dentro dele por linguagens para, assim, muito mais alternativas do que a fala ou do que... imagina, né? A gente teve aqui até na rádio a presença de alguns usuários, também pacientes que puderam falar, e eles conseguiram falar, mas eles relataram que não se lembram, por exemplo, uma delas não se lembra do momento em que chegou no CAPS pela primeira vez. Então, ela não estava só isenta da capacidade expressiva, mas da capacidade de leitura também. Então, essa expressão não é só de você observar a subjetividade do sujeito que se coloca para fora dele, mas também daquele sujeito de entender o mundo e entender ele no mundo. Sim. E de se conectar. Isso é tão forte para a saúde mental que eu percebo que esse conjunto de atividades estabelecidas oferece um ferramental híbrido, potente, amplo e diverso para poder acessar qualquer ponto dessa rede da própria psique humana que libera essa capacidade expressiva tanto para ser entendido como para entender o mundo. Eu vou passar para a Carol para a gente encaminhar também para o nosso finzinho do nosso programa aqui, que você pudesse conectar essa referência aqui com a TIS para a nossa região com o que está acontecendo hoje em Barra Mansa e como o que a gente está fazendo pode se conectar com os outros municípios, com o município de Coatis e já que estamos em rede, vamos atar esses nós. Bom, desculpa, não entendi. Vamos lá. Como que a Coatis sendo essa referência nessa atividade, o que Coatis trouxe para Barra Mansa hoje e o que leva daqui? Leva essas conexões, esses afetos, né? Desde o início, achei interessante a fala de um dos usuários que veio conosco, né? Ele encontrou um outro
colega lá de Cananéias, quando estava no hospital, Sim. né? E aí ele falou... Então, de Piraí. Aí ele falou... de Piraí. Aí eles falaram assim... Aí ele veio, você é quem? Eu falei, sou Carolina. Aí ele, eu sou amigo do Giovanni e do Antônio. A gente tava lá no... eu falei assim, amigo de onde? Do Hospital Cananéias. Falei, nossa, que bom então que hoje vocês se encontrarem em outros momentos, né? E assim, em um local aberto, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente leva, né, esse afeto, essas trocas, que são muito ricas, né? E a gente trouxe... Oi? Não. E a gente trouxe também, né, o afeto, viemos, né, de peitos abertos também, né? Para justamente por conta dessa riqueza. A gente trouxe aí trabalhos deles artesanais, né? Essa troca mesmo entre usuários, entre técnicos, que acontece ali simultâneo, né? Então, acho que é isso. Muito bacana. Eu ia completar, assim, que o evento de hoje, né, e a possibilidade desses 12 municípios, né, de estarmos aqui, né, o quanto a gente ampliou a rede, né, porque o usuário de Piraí, né, ele veio, né, a Barra Mansa, né, alguns não conheciam Barra Mansa, né, criou algum ponto aqui de conexão, encontrou amigos, né, que fez no hospital psiquiátrico, né, perguntou de outros amigos. Traz então, lembranças, olha a potência disso, exatamente, né, desses eventos regionais, né, em que a gente pode, né, ampliar essa rede. Né? E o bom é que a rede tem sempre um pontinho, né, que pode estabelecer uma nova conexão. Claro, né? Esse é o princípio da rede. Esse é o princípio da rede, né? E o evento de hoje, a potência, né, entre tantas, né, essa, é a possibilidade do usuário, né, de cada município, de cada um desses 12 municípios, começar também, né, a fazer outras conexões com outros municípios, com outros territórios, com outras cidades, com outros usuários. Né? Isso se fortalece, acho que também, com a consolidação dessas políticas públicas. Sim. E é tão interessante você falar da ampliação da rede, que a gente está aqui há alguns minutos falando, mas a gente ainda não falou do impacto nos familiares. Nos responsáveis, nos tutores, dos curadores, que são com os pacientes curatelados, como que o sistema, e aí eu falo para você, Artemis, como que o sistema enxerga atividades como essa, e os familiares, como integrar isso? Os familiares, eles são considerados nesse processo terapêutico, eles também são atendidos. Qual é o impacto desse sistema de saúde mental nos familiares dos usuários diretamente? Bem, é muito importante, né, o atendimento à família, né, todas as portarias que se referem aos centros de atenção psicossocial, seja geral, o AD, né, ou da área de álcool e drogas, todas as portarias, né, ministeriais, né, que regulam esses dispositivos, eles incluem o atendimento à família. E é muito importante o atendimento à família, né? É muito importante que a família participe, que a família também tenha espaço, né, de atendimento, porque muitas vezes a família não sabe como realmente lidar com aquele usuário, né? E isso pode ser trabalhado, né, pela equipe do CAPS, né, ou de outros dispositivos da área da saúde, né? Então é importante que o familiar tenha espaço de atendimento, né? A gente estimula isso, a gente estimula, né, que haja esse trabalho com os familiares, porque é super importante, né? Inclusive você falou da questão da curatela, né? Hoje, né, tem uma mudança que houve em relação à questão da curatela, né? Antigamente a curatela era total. O curador, ele tinha o total poder sobre o usuário, né? Hoje já se tem um entendimento que o curador tem que ser só para ajudar o usuário na administração dos seus recursos, né? O curador não tem mais o poder sobre o corpo, que é muito importante, né? Porque, infelizmente, é aquela questão que eu te falei, né? Que, infelizmente, algumas famílias, né,
colocava, às vezes, o seu familiar, né, no hospital psiquiátrico, ficava, às vezes, né, com uma aposentadoria, um valor, né, e deixava lá, não prestava nenhuma assistência, né. Então, hoje a gente também trabalha muito essa questão também da importância, né, se o usuário é curatelado, seja pelo familiar, seja por, né, algum profissional de algum município, que às vezes isso ocorre, que esse recurso realmente seja usado em prol desse usuário, né, para que ele tenha uma qualidade de vida. E isso é importante nesse atendimento familiar também, né, de quando esse usuário é curatelado, que nem todos os usuários que são atendidos são curatelados, né, que esse familiar participe e que, né, ele realmente, né, possa também ser trabalhado nesse sentido, né, da gente trabalhar a questão do preconceito e do estigma que existe, né, porque foram muitos anos, né, de que esse espaço e esse direito desses usuários foi negado, né. Então, infelizmente, muitas vezes isso está ainda dentro das pessoas, dentro da sociedade, né. Os manicômios estão fechando, mas a ideia deles ainda existe, né, na sociedade, muitas vezes nos familiares, né, porque às vezes os familiares, né, quando o usuário começa a ter alguma crise, ter algum problema, eles querem internar esse usuário. E isso tudo tem que ser trabalhado com essa família, é muito importante, né, porque às vezes a família também ela adoece, né, adoece ou já é adoecida antes, né, então ela precisa muitas vezes de cuidado, né, de atendimento. Né? E a gente usa muito o termo projeto terapêutico singular, né? que é muito o que você fala também de uma outra forma, né? De pensar o atendimento desses usuários na singularidade de cada um. E isso, com certeza, interfere muito na questão da família. Né? É muito importante que a família participe aí também dessa construção, porque com certeza ela vai estar participando disso lá no dia a dia, né? Porque o usuário muitas vezes vem para os atendimentos, mas retorna para a família. E falando da questão do território, uma coisa assim que eu lembrei também, que tem usuário que não quer vir para o CAPS. E aí, não dá para atender esse usuário? Dá para atender, construindo rede no território, sim, né? Ainda mais aqui nessa região que a gente tem muito município, que é grande. Às vezes tem a região central é pequena e tem muita região rural, né, fazendas, né, distritos distantes, né? Então é importante também o trabalho em rede para alcançar esses usuários que estão em territórios mais distantes, e é muito possível que ele seja atendido em parceria com a atenção primária, né, em parceria com outras possibilidades de atendimento lá no território, né, de lazer, de cultura, né, seja lá com a própria família, né. É fundamental o atendimento, porque assim, a gente tem que trazer as famílias para serem parceiras na construção aí desse projeto terapêutico singular. Que se a gente não fizer esse trabalho, né, as equipes do CAPS não fizerem esse trabalho, né, vai ficar com dificuldade. Porque muitas vezes, por essa família não ter um bom atendimento, ela, consciente ou inconscientemente, boicota o tratamento desse usuário, né? Porque às vezes ela mesma não está bem, ela quer se livrar né, de ter que ficar cuidando, né? Porque muitas vezes as famílias ficaram acostumadas há anos e anos terem um manicômio para colocar os seus familiares. Não tendo mais isso, né, é fundamental que elas, né, sejam atendidas, sejam ouvidas, recebam suporte, né, porque realmente não é simples, não é fácil, né, cuidar, muitas vezes, né, de uma pessoa que tem um transtorno. Então, é muito importante o suporte familiar. É um ponto dessa rede também, que a gente fundamental, né? A primeira sociedade do indivíduo é a família. Claro, o que eu estava falando dessa microcomunidade, ele naquela célula familiar. Carol, essa é a primeira edição do Festival Cidade do Inconsciente. A gente quer encontrar o plural dessa palavra, desse termo. A gente quer entender as cidades do inconsciente ou dos inconscientes. É muito em breve. O que você quer ver na próxima edição desse festival?
Bom, eu quero ver mais possibilidades, não que teve muito, né? Mas eu acho que sempre enriquecendo. A gente acha que o primeiro momento, né, vai ser de aprendizado e ter uma visão maior. Acho que você trouxe aí uma coisa, foi logo que você falou no início, que assim, tá em descoberta, uma coisa assim nesse sentido, Estamos né? construindo, a primeira edição exatamente. É o começo de tudo. Eu acho que partindo aí já com essa, da forma que tá bem bacana, bem rica, só aperfeiçoando alguns pontos mesmo, de repente mais divulgação, não sei, nesse sentido. O que você quer ver no próximo... Na próxima edição do Festival Cidade do Inconsciente. Eu tive nem tempo de pensar, né? Agora vocês já pensaram, né? Na próxima edição, eu vou ver, não quero ver, não, eu vou ver, né? Exato. Talvez mais familiares. Aí, ó, viu? Tá? A próxima edição, eu gostaria, né, de ver talvez mais gestores, tá? Para conhecerem, né, claro que nós vamos levar isso para os nossos territórios, mas de estarem aqui, de serem afetados também, né? Então, afetados com afetos. Afetados com afeto, isso aí. Que é o que mais rola nesses encontros, né? Então, ver mais familiares, ter a participação, né, maior de gestores e divulgação, né? Vamos levar isso aqui para o Estado, isso aí. Né? Vamos... Imagina que a Maria Elvira ficou tensa no momento que ela se deu conta que a gente concebeu esse evento para ser em dezembro do ano passado, para ser uma culminância disso, né? Sim. Foi naquela reunião do Intergestores e acho que era dia 8 de dezembro do ano passado. Aí a coisa se desdobrou para a gente celebrar o dia da luta antimanicomial. E a gente está preparando um evento para 100, 120 pessoas. E aí ela veio com o número. Bravo, temos 400 pessoas confirmadas. O que nós vamos fazer? Eu falei, relaxa, vai ser uma loucura. Vamos fazer, né? Relaxa. E deu tudo certo. E aí, eu acho que esse ponto da divulgação é importante, que imagina que mesmo com essa divulgação que eu chamaria até de... tímida, não, uma tímida divulgação teve um impacto tão grande que a gente realmente pode buscar mais estrutura, mais condições, mais atividades, mas sobretudo atividades voltadas para os familiares e cobrar gestores. E a gente está falando de gestores, é o secretário, é o diretor é isso mesmo, para trazer painéis técnicos. Eu acho que a gente pode ampliar para ter ambientes de debates como esse do ambiente técnico, que é diferente do ambiente para o usuário, que é diferente do ambiente para a família. Então, transformar isso também num conjunto de construções acadêmicas, científicas, de trocas de experiências. Eu vou acolher a sua sugestão e vou construir, vamos construir a próxima edição juntos. E quando eu falo de divulgação, né, vamos mostrar o que aconteceu aqui hoje, não é? O que está acontecendo aqui hoje, vamos mostrar isso para os gestores, né? Vamos mostrar isso para a próxima reunião do grupo condutor, vamos levar isso para mostrar para o Estado, na reunião do grupo condutor estadual. E tem vídeo, tem áudio, tem foto, tem muita coisa para vocês fazerem isso acontecer. Vamos mostrar, olha, isso aconteceu, isso é possível, isso é potente, enfim, né? Para que outros espaços, né? Outras cidades do inconsciente, né? Possam emergir. Que bom, né? Que bom. E você tem mais alguma sugestão? Eu inclusive lembrei, Fátima, do projeto, né, que vocês estão começando a desenvolver do intercâmbio de experiências, né? Acho que assim, isso assim, de uma certa forma, né, não está assim vinculada formalmente ao projeto, né, mas assim, está sendo um intercâmbio de experiências, né? E também, né, o cofinanciamento estadual da Rede de Atenção Psicossocial, né, da RAPS, né, ele está cofinanciando, aliás, financiando sozinho, né, centros de convivência. Está aqui. A gente está estimulando, porque assim, existe na RAPS, né, na portaria que estabelece a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, o centro de convivência, mas não existe um financiamento estabelecido. Então,
Quando começou em 2019, né, o cofinanciamento estadual, né, que é verba estadual, sendo colocada na rede de atenção psicossocial, a gente, uns anos depois, a gente, né, enquanto gestão estadual, pensou nisso, de financiar os centros de convivência, de estimular os municípios a criar centros de convivência. Só que são centros de convivência, né, não só para atender os usuários dos CAPS, né? É para atender qualquer cidadão lá dessa cidade, que inclusive assim, hoje já é comprovado, né, que vários tipos de problema, né, de saúde, seja saúde orgânica ou clínica, orgânica, né, ou de saúde mental, né, clínica de saúde mental, as práticas, né, de artes, de exercícios físicos, né, de lazer, né, de meio ambiente, eles colaboram para que a pessoa se sinta melhor, né? Não basta mais, né, para a terceira idade também, não basta mais só ir no médico e tomar um remédio. É muito importante esses espaços de centro de convivência. Então, o cofinanciamento estadual da RAPS, né, vem financiando, né, centros de municípios que queiram criar centros de convivência, né, um custeio mensal de 20 mil por mês, né. Onde que eu assino? Oi? Onde que eu assino? Não, tem que ter um projeto, tem que enviar o projeto pra gente. Tá pronto. Tá pronto? Tá bom, então. Mas então, aí porque eu entendi que o cofinanciamento é para aqueles que querem criar. Tem algum para aqueles que já criaram? Não, tem que ser para quem já criou. Então, já criamos. Criou. Então tá bom, então tá bom. Já fala com a Maria Elvira. Vou falar, peguei a visão. Peguei a visão. Tem que existir. Pegou a visão, né? O município precisa primeiro... Todo dispositivo para ser habilitado, né? Financiado também. Né? Financiado, ele já tem que estar funcionando. Então, a gente está dando esse estímulo aos municípios para que criem centro de convivência, porque a gente realmente aposta na potência desse dispositivo. Entendeu? Maravilha. E essa é a finalidade da lei, né? Porque criar esse centro de convivência, ele não precisou ser criado. Ele já estava estabelecido. A lei é um instrumento técnico, burocrático, jurídico, que estabelece um marco inicial de criação que pode oferecer ou apresentar sistemas de financiamento. Inclusive, a lei estabelece que uma das metas, um dos objetivos desse reconhecimento por lei é garantir instrumentos jurídicos, políticos de captação de recursos para trazer, para fazer a manutenção. Podem ser desdobrados, por exemplo, um convênio entre a Cultura e a Secretaria de Saúde que compartilhe recursos dos seus fundos municipais e conexão com outros transferências de fundo a fundo. Pode estabelecer também uma portaria que seja apreciada em conselhos e fóruns de cultura e fóruns de saúde, com planejamento anual das atividades que serão realizadas nesse programa. Por exemplo, um calendário. Digamos que as aulas de teatro não deram muito certo esse ano, então a gente vai deixar de fazer aulas de teatro, mas a aula de capoeira foi um tremendo sucesso, vamos ampliar as turmas. O planejamento do ano seguinte são programas e instrumentos um pouco mais maleáveis em relação a uma lei que cria e estabelece esse centro de convênio. Então, abre as portas para a institucionalização em várias camadas também de normatizações. Pode haver um consórcio, a nossa região já está consorciada na área de saúde, a gente pode entrar nesse consórcio intermunicipal, regional de saúde, com elementos da saúde mental e do centro de convivência, que compartilhe automaticamente para todos aqueles que são signatários desse consórcio, possam cooperar as práticas e os resultados de um centro de convivência específico ou outro, ou pode trazer de forma regular os pacientes de Coatis para conviver aqui, e esse intercâmbio se estabelece no tempo, não é só no papel, mas é na prática e na atuação cotidiana do progresso, da atuação e da realização dessas atividades.
Queria ficar aqui muito mais tempo, até o ano que Ficaria. vem, falando desse trabalho. Eu não sou um técnico da área, eu tenho uma esposa que me inspira muito, que foi a criadora de tudo isso, a Vivian, é psicóloga do CAPS de Barra Mansa, da Estação Mental, do CAPS 2, e ela que concebeu e iluminou todas essas atividades, não todas as atividades do CAPS Barra Mansa, porque a gente está falando de 20 anos de atuação dessa rede, da região, da atenção psicossocial, mas ela está há 4 anos, que é o tempo, por coincidência, que nós, não por tanta coincidência, que nós estamos juntos, e que eu pude enxergar no trabalho que ela vinha desenvolvendo os gatilhos que precisavam de instrumentos políticos, jurídicos, técnicos, que essa é um pouco mais a minha prática. Escrever leis, escrever normas, procedimentos, contratos, editais, e enquanto ela ia falando com paixão do trabalho que ela desenvolve, e aqui, dentro da biblioteca, na galeria, no corredor cultural com a capoeira, eu ficava vendo que aquilo realmente tinha um potencial para se consolidar. Já estava consolidado na prática, mas a institucionalização traz elementos que promovam essas transferências de recurso, porque o Estado, quando precisa transferir o recurso para o município, não é porque o gestor quer, não é porque o gestor tem um bom relacionamento apenas, precisa de instrumentos técnicos, adequados, burocráticos, que estabeleçam essas ordens. Então, acho que é só o começo disso. Eu agradeço muito a atenção que vocês deram a gente aqui em Barra Mansa, a presença de vocês, que nos só abrilhanta e prestigia o evento e faz esse evento tomar a importância que porque vocês estão aqui assistindo e vivenciando tudo isso. Parabéns pelo trabalho que exercem, obrigado pela presença. Esse foi só, a princípio eu tinha estabelecido essas atividades da rádio como uma brincadeira de rádio para a gente ter um pouco de experiência, mas eu acho que esse nosso bloco aqui da tarde virou um papo sério, um papo consistente, um verdadeiro seminário de práticas, de boas práticas na atenção psicossocial e na saúde mental de nossa região, e acho que a gente realmente estabelece uma conexão com o Dia da Luta Antimanicomial no Brasil. Acho que a gente celebrou de um jeito muito potente aquilo que é um dia de luta. É complicado, às vezes, a gente falar que a gente está em um dia de festa, num dia de luta, mas acho que o melhor jeito da gente demonstrar que venceu a luta celebrando. Eu acho que hoje a gente pode dizer que vencemos muitas batalhas, e por isso que num dia de luta nós temos motivos para vencer na luta antimanicomial. E acho que é por isso que o dia aqui em Barra Mansa, e aí eu peço desculpa a todas as cidades que deixaram de celebrar nas suas cidades Que estão aqui. porque estão aqui, Mas estamos celebrando mas juntos, enquanto nós estamos região. juntos, e então Isso é todas as importante. cidades encontraram um lugar. Não quer dizer que deixou de fazer lá, quer dizer que a gente somou os esforços e todos os nossos exércitos de luta num dia de celebração das vitórias que nós alcançamos. Isso é a manifestação prática de tudo que a reforma psiquiátrica estabelece, que é celebrar, é viver de portas abertas, é estar na rua e é ter razões, sim, para celebrar cada conquista que a gente tem. Mas a luta continua e a gente ainda tem muito ainda o que fazer. E acima de tudo, eu acho que acabar com os manicômios, né? Não só fora, mas dentro de cada um de nós também. É isso. Né? Eles ainda preservam os Eles corações, né? Eles ainda estão habitam corações que precisam ser... Os manicômios ainda habitam muitos corações, né? Então, a luta antimanicomial é uma luta que dialoga, né? Com toda a luta, né? Para inclusão, contra preconceitos, né? Não é uma luta da saúde mental no sentido de acabar com os manicômios, não é só isso, né? É uma luta por um cuidado, por um olhar. Não é demolir os preconceitos que ainda habitam muitos corações. E essa luta no campo subjetivo das ideias, ela é muito mais difícil, porque ela precisa atravessar gerações. As ideias atravessam as gerações para além dos territórios e para além dos prédios edificados. Porque se fosse realmente só acabar com um prédio, hospício,
demole, tá com a bomba Já lá e não acabou temos o mais hospício, na mas região. não é isso. Não. A luta, o dia de hoje, demonstra que é um dia de luta ideológica contra o estabelecimento do pensamento manicomial. Visão né? de mundo. É uma visão de mundo. E hoje a gente faz essa luta em dia de festa, porque não houve aqui nenhum tipo de oposição ao que está sendo feito para o trabalho de continuar a luta antimanicomial. É assim que se trabalha, é fazendo o que a gente quer que seja, fazendo a mudança que a gente quer que seja o diferente, né? Acho que isso é Gandhi, não é bem essa forma de falar, não, mas seja você a mudança que você quer para o mundo, né? E aqui Barra Mansa tá dizendo mesmo, é assim que a gente acredita que deva ser a atenção à saúde mental. Com isso, com esse desabafo, eu acho que com esse manifesto, a gente encerra esse papo maravilhoso e afirma que o trabalho está só começando com a Cidade do Inconsciente. Não é um trabalho da saúde mental que começa agora. O Festival Cidade do Inconsciente tem assim a sua primeira edição com tantas expressões, com tantas falas, com tanta produção de conhecimento, conteúdo e de expressões. E a luta continua, e esse é um capítulo dessa grande história que a gente pretende construir na saúde mental por meio da cultura, por meio do esporte, do meio ambiente, não só aqui na nossa cidade, como no nosso país. Então, fica com a gente aqui no canal da Labfonia e também no Centro de Cultura, do Centro de Convivência Cultural Cidade do Inconsciente, que se transformou a Barra Mansa.